Vamos começar. Meu Deus do céu. Boa noite, e aí, beleza? Jefferson Martins aí na presença, Wesley. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início já à nossa entrevista aqui. Vamos ver aqui se já está. Se a gente consegue enviar já a notificação. A Milena aí também. Guardar entrar aí nosso entrevistado. E aí? Tudo certo? Como é que tá o Rio? E aí, tá tudo certo? Certo, né? Um pouquinho nervoso. Tá um pouquinho nervoso? Primeira entrevista. Essas aparições ao vivo não é comigo, não. Eu sou tímido. Oxe, que tímido do quê, rapaz? Eu sou tímido. A tímida é pra ficar apertando, pra ficar disfarçando. Obrigado aí, a sorte. Firme e forte, galegão aí, a Milena aí, ó, firme e forte. Tá tudo bem aí agora a live, tá travando, o áudio tá chegando certinho em vocês aí. Todo mundo, pra mim aqui tá de boa. Hoje ele está sem um chá aí, ó. Dizendo que você tá sem um chá aí. Então o áudio tá de boa, né? Tudo ok? Então vamos lá, né? Ele tá se referindo aí ao chá pra queda de cabelo, é o chapéu. Chapéu. Tudo certo. Vamos lá, né? Sou fã dos dois. Tamo junto. Nós que somos seu fã. Então, boas-vindas a todos vocês. A gente já vai dar início, né, à nossa reunião, a nossa entrevista incrível. Binho, para quem não sabe, é policial militar do estado da Bahia. Com certeza vocês já viram aí através do banner, né, que a gente divulgou. E a gente vai fazer aqui uma pequena entrevista simples, breve, simples, de toda a trajetória que ele percorreu até a aprovação dele no concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então fiquem atentos, peguem o seu caderno aí de anotações, esteja tudo em mãos aí, que eu tenho certeza que as dicas e as orientações que vai ser passada aqui nessa live vai ser realmente incrível, vai contribuir demais para sua aprovação aí nesses concursos que estão por vir aí em 2023. Inclusive, a prova da Polícia Militar da Bahia vai ser agora, né? Dia 22 de janeiro de 2023. Então, é uma boa oportunidade de você anotar tudo aí para que você aplique isso na sua vida e tenha êxito. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui perguntando a nossa entrevistada aqui, né? Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí. Gostaria que você se apresentasse. E a primeira pergunta, após a sua apresentação, eu já vou fazer logo aqui, né? Já vou fazer logo a primeira pergunta. Após a sua apresentação, eu gostaria que você dissesse para o pessoal aqui, para os telespectadores que estão assistindo a gente, qual foi o seu gatilho, né? O que fez você tomar a decisão de estudar para concurso? Qual foi esse gatilho? Qual foi esse insight aí? Quando que você teve essa luz de dizer assim, poxa, a partir de hoje eu vou estudar para concurso, a partir de hoje eu quero estudar para a Polícia Militar do Estado da Bahia? Fala aí. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela audiência. Estou um pouco nervoso, então se eu gaguejar, se eu falar alguma coisa errada, não leva a mal, desconsidere. Eu gosto de vídeo gravado, que você faz, depois fica apagando até que você consegue chegar à perfeição. Enfim, antes de começar a responder, é importante a gente esclarecer o seguinte.
Isso aqui não é uma aula, certo? Eu não sou professor de cursinho, eu não sou especialista em segurança pública, certo? Eu sou um funcionário público, concursado, Policial Militar do Estado da Bahia, e o objetivo aqui hoje é contar um pouco da minha história de vida para vocês e dar algumas dicas, passar alguns métodos de estudo que serviram, que me ajudaram bastante, ajudaram pessoas próximas a mim, pessoas que fazem parte do meu convívio, familiares, amigos, e que, sem dúvida, se você prestar atenção, você que está estudando, você que está interessado, com certeza pode lhe ajudar também, certo? Então, é importante a gente deixar isso claro. Se eu fungar um pouquinho também, não leva a mal, eu fiz um serviço hoje aqui em casa e acabei mexendo com poeira, espirrei um pouco, enfim, se eu fungar um pouquinho é natural, beleza? Bom, vamos lá. Até os meus 16, 17 anos de idade, eu não tinha essa perspectiva de futuro. Eu não pensava em concurso público, eu não pensava em estabilidade financeira, certo? Eu não pensava muito no futuro. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Por volta ali, quando eu tinha em média ali 14 anos, eu comecei a estudar eu comecei a trabalhar no frigorífico de meu tio, certo? Na época eu ganhava R$ 20 por semana. Era dinheiro, mas era muito dinheiro, eu fazia muita coisa. Depois eu passei a trabalhar num bar, trabalhei num bar, trabalhei também na Revale, fazendo entrega de cerveja. Fiz mototáxi clandestino. Na época eu lembro que eu era menor de idade. Eu sei disso porque assim que eu completei 18 anos, a primeira atitude que eu tive foi tirar minha habilitação. Então, eu lembro que eu era menor justamente porque na época que eu fazia mototáxi, eu não tinha habilitação. Por isso eu lembro, eu tinha ali na faixa de 17 anos. E eu lembro que eu acordava 4h30 da manhã, eu consegui desenrolar uma camisa padronizada, numerada e tal. E aí eu acordava 4h30 da manhã, pegava a moto do meu pai e ia fazer corrida de manhãzinha cedo, rodava aí até 5h40, 6 horas no máximo. No máximo 6 horas. Por quê? Porque o meu pai acordava cedo. Então, eu tinha que chegar antes dele acordar, né? Para poder guardar a moto lá, botar no lugarzinho de mansinho e voltar a dormir. Beleza? Então, assim, eu era muito de viração, certo? Eu sempre fui desenrolado nesse sentido. Eu gostava de trabalhar. Eu não gostava de ficar parado. E eu trabalhava não por necessidade. É porque eu tinha minhas vaidades, eu gostava de ter minhas coisinhas. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu nunca gostei de ficar parado. Até que eu arrumei o meu primeiro emprego fichado. Né? Até que eu comecei a trabalhar no Mercadinho Líder, ali no Novo Encontro. Muita gente aí sabe onde é que fica. Alô, Beto, Betão, um abraço. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, em suma, antes de entrar na polícia, a minha vida era basicamente assim, era trabalhar durante a semana para gastar o dinheiro no final de semana. Certo? Eu não tinha muita... Eu não era muito ligado nessas paradas de concurso, de futuro, de estabilidade financeira e nada disso não. Beleza? Com relação aos estudos, nessa época, a minha única preocupação era passar de ano. E por que minha preocupação era essa? Porque meus pais sempre foram muito caxias com relação a estudo. Então, eles sempre diziam o seguinte: sua única obrigação é estudar. Não importa se você quer trabalhar, eu não vou ser contra. Quer trabalhar, quer sair, pode ficar à vontade. Agora, a partir do momento que o seu trabalho passar a influenciar de forma negativa nos seus estudos, aí você vai sair. Porque a sua obrigação é estudar. Então, eu me preocupava em passar de ano, eu me preocupava em estudar, justamente para não ter que parar de trabalhar, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Não porque eu pensava no futuro, não. Eu me preocupava em passar de ano
para meu pai, minha mãe não querer que eu saísse do meu emprego. Certo? O que é que ocorre? Falando agora do meu gatilho, o que foi que, de fato, né, e agora respondendo na sua pergunta, o que foi que, de fato, despertou em mim essa questão de querer fazer um concurso, de querer passar no concurso. Vamos lá. Apesar de, nessa época, eu não ser tão ligado em questão de concurso público, tinha uma coisa que me chamava muita atenção. Que era a polícia. A polícia, desde menino, sempre me chamou a atenção. E me chamou a atenção em que sentido? De que forma? Por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto de assistir filme. Nunca fui ligado. Raramente me vejo para o cinema. Eu não gosto de filme. Mas o filme Tropa de Elite eu assisti diversas vezes. Eu assisti diversas vezes Rota Comando, dentre vários outros filmes com essa característica policial. Eu era um cara que, se eu estivesse passando no meio da rua e avistasse uma guarnição da polícia fazendo uma ocorrência, eu parava e ficava olhando. Eu só saía de lá depois que eles terminassem. Se eu estivesse curtindo o carnaval, na hora que eu vi o patrulhão, os meninos do governo, se eu estivesse dançando, eu parava o que eu estivesse fazendo. E passava a prestar atenção na conduta da patrulha. Eu ficava prestando atenção neles. Então, assim, eu tinha esse desejo dentro de mim. Isso já existia. Mas até então, para mim, era uma realidade distante. Sabe? Eu tinha o desejo, eu admirava, eu queria fazer parte, mas era uma realidade distante. Eu não procurava saber qual era o processo para chegar até lá, eu simplesmente admirava. Até que, por volta não, até que no ano mais ou menos de 2009, 2008, 2009, eu não me recordo, eu sei que teve um concurso nesse ano. E nesse concurso, alguns colegas meus, pessoas do meu convívio, pessoas que eu andava, brother mesmo, ligado, passaram no concurso. Então foi aí que eu acordei. Eu parei e pensei, porra, aquilo que até então era uma realidade distante, começou a se aproximar. Porque eu estava vendo pessoas que andavam comigo, pessoas que faziam parte da minha vida, da minha rotina, entrando lá ele, passando na prova. E eu acho que o que me despertou foi isso. Quando eu comecei a ver pessoas próximas a mim fazendo parte, foi nesse momento que eu parei e pensei. A partir de hoje, meu objetivo vai ser passar na polícia. A partir de hoje, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou priorizar isso. Então, esse foi o gatilho. Isso foi o que me despertou, não para concurso público, não para estabilidade financeira, mas foi o que me despertou para fazer o concurso da polícia. Foi quando eu parei e disse assim, eu vou entrar também. Lá eu vou fazer parte. Então, no caso ali, você viu outros amigos seus passando no concurso, e aí você despertou, oxe, é assim que faz para entrar naquele concurso ali. Eu tenho que estudar e entrar na Polícia Militar, que é uma organização, que é uma instituição que eu admiro. Então, você já admirava a instituição, e aí, por ver seus amigos passando nessa instituição, você acionou o gatilho ali e disse que queria estudar, e foi dessa forma que você realmente despertou para o concurso da Polícia Militar, é isso? Isso é. Na verdade, assim, porque eu não tinha amizade com policiais, entendeu? Naquela época, hoje não, hoje a gente tem familiares, enfim, mas naquela época eu não tinha. Então eu acabava vivendo minha vida ali e não fazia parte do meu da minha rotina. A partir do momento que colegas meus começaram, aí eu passei a ter amizade com essas pessoas e eu despertei, entendeu? Esse foi o meu gatilho. Esse foi o que me motivou a parar e procurar saber de que forma que eu poderia fazer parte daquilo ali.
Entendeu. Legal. Beleza, então fechou essa parte aí. A segunda pergunta que eu vou fazer para você aqui agora é o seguinte: você tomou a decisão, beleza? Tomou a decisão, agora eu quero entrar na Polícia Militar do Estado da Bahia. Agora eu pergunto para você, quais foram as dificuldades que você encontrou na medida que você passou a estudar? Quando você realmente começou a entender o que era concurso público, que tinha que fazer um concurso para entrar na polícia, eu quero saber quais foram as suas dificuldades, que eu acredito que seja isso que muita gente está passando agora, né? Muita gente já tomou a decisão de estudar para concurso, mas agora eles estão enfrentando ali as suas dificuldades, suas limitações. Eu quero que você compartilhe aqui com o pessoal quais foram essas suas limitações, quais foram essas dificuldades que você teve. Veja bem, eu nunca tive grandes dificuldades. Pelo seguinte, eu era solteiro, morava com meus pais, não tinha um pinto para dar água. E assim, apesar das dificuldades, que não eram poucas, né? Lá em casa nós somos 3 filhos, e meus pais nunca puderam dar uma vida de luxo, nem dar tudo que a gente queria, não. Mas eles nunca deixaram faltar o básico, certo? Nunca deixaram faltar o que é necessário para a sobrevivência. Então, assim, eles tinham uma política de incentivo ao estudo muito grande, certo? Então, quando eu digo que eu não tive dificuldade, é por quê? Porque eu acho que a dificuldade maior é quando você, por exemplo, você às vezes trabalha, aí acaba constituindo família, tem dívidas a longo prazo. Então, assim, eu não tinha nada disso. Meus pais chegavam e diziam assim: eu não posso dar tudo que você quer, eu não posso lhe proporcionar uma vida de luxo. Agora, o que eu posso é lhe dar a oportunidade de correr atrás. Então, eu tinha a oportunidade de correr atrás, eu tive a oportunidade de correr atrás, eu não precisava me preocupar com nada. Então, a dificuldade, entre aspas, a dificuldade que eu tive, basicamente, foi abrir mão de fazer o que eu gostava, parar de sair, parar de ir para barzinho, parar de comer água, e passar a dedicar o tempo que eu tinha livre aos estudos. E por que eu falo dificuldade entre aspas? Porque eu não vejo isso como uma dificuldade. Eu vejo isso como uma questão de prioridade. A única coisa que eu precisava fazer era dar prioridade aos estudos. Foi isso. Então, Legal. é isso. Legal. Então, quer dizer que na época que você decidiu estudar, na época que você realmente começou a focar no concurso, você não teve grandes dificuldades porque você tem o suporte dos seus pais ali e o incentivo dos seus pais para que você estudasse, para que você focasse e priorizasse no que realmente você queria. Isso é realmente fantástico, porque muita gente trabalha, estuda ao mesmo tempo. Então, se você teve essa oportunidade, se você que está nos escutando agora tem essa oportunidade, agarra essa oportunidade, esse suporte que os seus pais dão para você, porque acredite, depois que você cresce e começa a trabalhar, as dificuldades para estudar, para entrar de fato em um concurso, elas se tornam não, vamos dizer assim, elas se tornam não um fator limitante total, mas elas realmente se tornam ali uma pedra no seu caminho, um obstáculo no seu caminho. Então você não tinha esse obstáculo, seus pais davam esse suporte, isso é muito incrível. Beleza, pessoal, eu estou vendo que muita gente está perguntando aí, o que é que acontece? Tem uma interrogaçãozinha, Ixi, quase não sabe a palavra aí. Tem uma interrogaçãozinha aí do lado. Vocês podem fazer a pergunta de vocês aí nessa interrogação, beleza? Enquanto ao salário, enquanto ao soldo da Polícia Militar, não se preocupe que ele vai revelar aqui. Não se preocupe que ao final da live aqui, ele vai dar as dicas reais do que realmente ele fez para que ele alcançasse ali os objetivos de entrar na corporação da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, segura aí, bota o coraçãozinho aí, compartilha essa live aí com todo mundo, compartilha aí com seus contatos, o máximo que você puder aí,
dá os coraçãozinhos aí para poder o Instagram divulgar essa live, né? Para poder o Instagram alcançar mais pessoas. Então, segura que o salário já vem já já, o salário já vem já já e as dicas principais também vêm já já, beleza? Então, no caso, você estava me falando aí que você não teve muitas dificuldades porque o seu pai dava o suporte. E hoje, na sua visão de hoje, quais as dicas que você daria para as pessoas, né, se manterem financeiramente enquanto aguardam ali a aprovação? E você falou também que você trabalhava, você falou também que você fazia mototáxi, trabalhou em mercadinho, trabalhou em bar. Então, eu acredito que essas atividades que você exercia antes da aprovação era o seu suporte financeiro para o final de semana, né? Que você falou aí que no final de semana você gostava de dar uma saidinha, de curtir, enfim. Então, hoje, quais são as informações que eu acredito que muita gente queira saber? Quais seriam hoje, na sua visão, as dicas que você daria para que as pessoas se mantessem financeiramente, né, antes de serem aprovadas ali no concurso? Rapaz, eu não sou a pessoa mais indicada para dar dica financeira, certo? Mas... Alô, se a Pesqueira? gente fizer uma relação... Hã? Pesqueira, tô pedindo para um alô aí, Pesqueira. Manda um alô aí para Pesqueira. Alô, Pescoço, aquele abraço, Pescoço. Assim, nessa relação trabalho-estudo, qual é a dica que eu dou? É que você dependa o mínimo possível. É claro que dentro, na medida do possível, né? Até porque a realidade de cada pessoa é diferente. Mas é que você procure depender o mínimo possível do seu atual emprego. Porque se é um emprego temporário, se é um emprego que você sabe que não é o que você quer para a sua vida, se é um emprego que você não julga que esteja o ideal para você, então procure depender o mínimo financeiramente desse emprego. E de que forma você vai fazer isso? Não entre em financiamento, não faça dívidas a longo prazo, não engravide ninguém. Importante. No caso das mulheres, não engravidem. Então, assim, tente direcionar o dinheiro que você recebe apenas para atender às suas necessidades básicas daquele momento. Né? Legal, legal. E foque nos estudos, que é seu objetivo principal. Por quê? Porque se você não depender totalmente desse emprego que você julga que seja temporário, você pode, inclusive, largar, se ele vier a se tornar um empecilho quando você começar a estudar para seu concurso. Por exemplo, eu pedi demissão do emprego que eu trabalhava. Eu trabalhava no Mercadinho, na época que abriu o concurso, em 2012. Eu era fichado e faltando 3 meses para o dia da prova, que foi quando lançou o edital, eu pedi demissão. Por quê? A partir do momento que eu decidi que eu queria passar no concurso, eu já passei a me programar. De que forma? Diminuir meus custos, meus gastos e comecei a juntar dinheiro. Passei a estudar devagarinho, só para ir aquecendo a mente. Peguei o edital do concurso anterior, peguei os assuntos e passei a estudar devagarinho. 1h30, 2 horinhas por dia, só para ir dando aquela aquecida e guardando dinheiro. Essa foi a minha estratégia. Assim que lançou o edital, eu tinha uma reserva financeira, eu tinha o meu seguro-desemprego garantido, né? Na época, eu não lembro se eram 3 ou 5 meses. Então, eu me senti à vontade para sair e me dedicar exclusivamente à prova. Então, eu passei os últimos 3 meses me dedicando exclusivamente ao concurso. Então, quando eu falo para você
procurar depender o mínimo do seu emprego atual, é justamente porque se você perceber que está sendo um empecilho, que está atrapalhando seus estudos, você ter essa opção de, inclusive, de sair. Então, essa foi a minha estratégia. Agora, corria o risco de, por exemplo, meu dinheiro acabar, as parcelas do meu seguro também acabarem, e eu ainda não ter arrumado outro emprego, depois da prova, né? Passei os 3 meses estudando, fiz a prova, a ideia depois era arrumar outro emprego. Mas corria o risco de meu dinheiro acabar, eu ficar desempregado, passar 4, 5 meses desempregado, por exemplo. Mas a inexistência de uma total dependência daquele emprego me possibilitou correr esse risco. Se eu dependesse totalmente daquele emprego, eu não ia correr o risco desse. Entendeu? Entendi. Então, essa é a minha dica. Em se tratando de trabalho e estudo, o que eu aconselho é isso. Depois que você passou no seu concurso, é o emprego que você quer, aí se você quiser se endividar, se você quiser financiar, aí você fica totalmente à vontade. Agora, enquanto for um emprego que você sabe que é temporário, não é o emprego ideal para você, não se torne dependente desse emprego. Entendeu? Procure apenas ali se mantendo com o básico até você passar no concurso que você quer. Muito bom, muito bom. Muito boa dica. Eu tenho certeza que essa dica aí foi uma dica de ouro, muito importante, uma fala muito importante. Então, a coisa principal que eu destaco aí é justamente isso. Não fazer dívidas a longo prazo aí e não depender 100% do seu emprego, né? Fazer uma reserva financeira e ir estudando anteriormente, aos pouquinhos, né? Antes do lançamento do edital, e assim que lançar o edital, já ter tudo programado aí para dar continuidade, dar prioridade de fato aos estudos ali. Então, essa dica foi excelente, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Deixa eu fazer só uma ressalva aqui. Só antes de partir para a próxima. Você sair do seu emprego atual para estudar para o concurso não é pré-requisito para você passar no concurso, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que a realidade não permite largar o emprego. Já são dependentes daquele emprego e o tempo não volta. Então, você também pode passar no concurso, não tenha dúvidas. Inclusive, você pode passar com uma nota até supor aquele seu concorrente que se dedica exclusivamente ao estudo. Certo? Agora, obviamente, você vai ter uma dificuldade muito maior. Obviamente, o cara que trabalha 8, 9, 10 horas por dia, ele vai ter uma dificuldade muito maior do que a pessoa que está ali simplesmente estudando para aquele concurso. Mas, se você não tem escolha, não desanime não. Aí você vai jogar duro, vai estudar e com certeza se você conseguir estabelecer uma rotinazinha legal, você passa também, sem sombra de dúvida. Beleza? É só a dificuldade que aumenta um pouco. Boa dica. Registrando aí a presença da Polícia Militar do Piauí também, ó, PM Piauí aí, várias pessoas aí. Curte aí, pessoal, compartilha essa live aí com seus contatos, bota o coraçãozinho aí e pode fazer pergunta. Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Daqui a pouco vai ser falado o saldo, né? Quanto é que um policial militar do estado da Bahia recebe e também as principais dicas de estudo. Ele vai dizer daqui a pouquinho um cronograma que ele montou, ele vai dizer daqui a pouquinho quais são as principais dicas de fato que ele aplicou ali, que deu resultado para ele. Então segura aí, compartilha essa live, dá o coraçãozinho aí para o Instagram espalhar essa live cada vez mais, beleza? Então, falando aqui para vocês, a gente está finalizando agora a primeira parte da reunião. São 3 partes que essa reunião foi dividida, né? Nesse primeiro momento, então, ele contou a história dele, né? Contou as dificuldades que ele encontrou no caminho, né? Depois que tomou a decisão de estudar para o concurso, ele está contando aqui as dificuldades que ele encontrou no caminho. E agora, ele aprovou. Estudou para a prova, foi aprovado. A gente agora vai passar para a segunda parte da reunião aqui, desse encontro, dessa entrevista, que é a tomada de posse. Então, a primeira parte, a gente contou a história dele. Nessa segunda parte,
ele tomou posse, ele estudou, ele tomou posse, ok? Ele tomou posse do concurso e a gente vai saber agora o que foi que aconteceu na vida dele depois da tomada de posse. Ok? Então, a primeira pergunta agora, você tomou posse, estudou, encontrou toda essa dificuldade, estudou, entrou na Polícia Militar do Estado da Bahia, realizou o seu sonho, que você falou no início desse encontro. E agora que você tomou posse, o que foi que você mudou? Né? O que foi que mudou na sua vida após a tomada de posse, após a aprovação do concurso? Comenta aí, pessoal. Rapaz, eu acho que a pergunta ideal seria o que não mudou. Porque minha vida simplesmente mudou da água para o vinho. Legal, legal. Imagine você, na época que eu fui chamado para o curso, no início de 2016, eu trabalhava... Só um adendo aí, porque a gente recebeu uma pergunta aqui agora, né? Antes de você iniciar, para a gente finalizar a primeira parte lá, a gente recebeu uma pergunta aqui, ó, que perguntaram assim, ó, você passou de primeira, o primeiro concurso e já foi aprovado? Ou seja, estão perguntando aqui se você fez o concurso de primeira e passou de primeira. O primeiro concurso da polícia foi o que eu passei. Antes do concurso da PM, eu havia feito a ESA, concurso da ESA, que é passagem do Exército, e eu fui aprovado na primeira fase, porque o concurso da ESA ele é diferente dos concursos tradicionais. O concurso da ESA ele tem 5 disciplinas, certo? E aí você precisa ter uma nota mínima de 50% em cada disciplina, e não na prova, não no geral. Você precisa ter uma nota mínima em cada disciplina, ou seja, se você fizer 50% da prova, ou se você fizer 90% da prova, mas na disciplina de português você não atingiu os 50%, você é desclassificado. Então, o meu primeiro concurso foi o concurso da ESA. E eu fui classificado para a primeira fase, mas eu sabia que eu tinha sido desclassificado na segunda. Por quê? Porque eu sempre gostei de matemática. É uma matéria que eu sempre fui bom. Só que quando eu estou estudando matemática, eu faço muito cálculo, assim. O que eu ver em branco, eu saio riscando. Eu me risco todo e vi. Aí, nessa brincadeira, eu acabei riscando a folha da redação. A folha oficial de fazer a redação, eu acabei rabiscando, fazendo cálculo, sem perceber. Quando eu terminei a prova, que eu fui partir para a redação, eu vi que a prova estava riscada. E para eles é o seguinte, se você rabisca a folha da redação, se você faz um risco em qualquer lugar que não seja né, dentro do que ele estabelece ali para fazer a redação, eles entendem que você está identificando a sua redação para alguém que vai corrigir. Ou seja, o professor pega a redação para corrigir, vê um risco fora e identifica a sua prova. Então, não é permitido. Então, esse foi o meu primeiro concurso. Eu fiz o concurso da ESA, fui classificado, mas fui desclassificado na segunda etapa por conta desse deslize. Mas eu fiquei muito feliz, porque como foi o primeiro concurso, por ter sido o primeiro, eu me empolguei. Eu vi que não tinha bicho de 7 cabeças. Então, apesar de não ter passado nas 2 fases, mas me ajudou muito para os próximos concursos, porque aí eu já fui mais tranquilo. O primeiro eu fui um pouco nervoso, os outros eu já fui mais tranquilo. Legal, legal. Então, continue contando aí o que foi que mudou sua vida. Antes de você contar, um alô aí para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que está acompanhando também essa live. Pessoal da Polícia Militar do Estado do Piauí, o pessoal da Polícia Militar do Estado de Pernambuco aí também. PM da Bahia está representando a empresa aí também, viu? PM Bahia, em peso aí. A PM Bahia também em peso aí, né? Mas vamos lá, vamos retomar aqui. Então, o que foi que mudou ali na sua vida após a aprovação? Pronto, é como eu ia dizendo, a minha vida mudou da água para o vinho. Imagine você, na época que eu fui chamado, no início de 2016, que eu fui chamado para iniciar o curso de formação. Eu já tinha passado por todas as etapas que antecedem ao curso. O curso é a última etapa antes de você, de fato, ser promovido ao cargo de soldado. Então, no início de 2016, quando eu fui convocado,
eu trabalhava no posto de saúde, na Vila Jacaré. Eu era contratado da prefeitura. Na época, eu ganhava um salário mínimo, que era pouco mais de R$ 900, certo? Eu tinha um cartão de crédito com limite de R$ 1.200 e não tinha nome, assim, para financiar nada. Graças a Deus não deu certo, porque eu tentei financiar uma moto na Honda e aí eu tive que aumentei lá a minha renda, fiz aquelas maracutá para ver se o banco aprovava, mas o banco não aprovou. Ou seja, daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Beleza. Entrei no curso de formação. A princípio não fez tanta diferença, porque durante o curso o que você recebe é uma bolsa de estudo, né? Que é pouco mais de um salário mínimo. Mas assim que eu formei, em dezembro de 2016, vamos lá. Meu salário triplicou, literalmente, certo? O banco, de cara, no primeiro mês, no meu primeiro mês de formado, me deu um cartão de crédito com um limite 5 vezes maior do que o que eu tinha anteriormente. Além do salário e do cartão de crédito, várias linhas o banco abriu várias linhas de crédito. Inclusive, a que a gente mais usa, né? Que é a margem para empréstimo consignado. Aí imagine você que era assalariado, né? Até pouco tempo, aí de repente, seu salário triplica, você tem um limite relativamente bom, um limite de crédito, e você tem a possibilidade de pegar ali 30, 40 mil reais, certo? Com a margem do empréstimo consignado, que é um empréstimo onde a taxa de juros é a menor do mercado e que você pode parcelar em 96 vezes. Ou seja, eu podia comprar um carro zero no outro dia e pagar R$ 600 por mês, uma parcela de R$ 600 por mês, e ainda assim eu ia ficar com mais do que o dobro do meu salário que eu recebia anteriormente. Então, assim, muda muita coisa. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando sua vida financeira muda, ou só fazendo uma correção, eu falei um carro zero, mas não um carro zero não, um carro usado. Sua margem dá para pegar um carro usado, um carro bom, um carro de 30 mil é um carro bom. Beleza? Enfim. Então, assim, se a sua vida financeira muda, automaticamente, vários outros aspectos da sua vida também mudam. Então, a liberdade financeira, ela abre portas. E aí cada um vai decidir quais portas abrir. Certo? Então, existe um ponto em comum para todo mundo, que é essa liberdade financeira. Agora, daí para frente, aí cada um vai fazer o que é prioridade. Quem gosta de se arrumar vai comprar roupa de grife, quem gosta de viajar vai gastar dinheiro com viagem, quem gosta de... enfim, quem gosta de estudar, né, vai pagar um curso, vai fazer seu curso particular. Então, assim, o que a gente tem em comum, que muda, né, que muda para todo mundo, é a questão da liberdade financeira. Daí para frente, cada um tem suas prioridades. Quem já é casado, que já tem filho, que já tem despesa, né, vai poder proporcionar uma vida melhor, vai poder botar o filho num coleginho melhor. Então, enfim, né, cada um vai fazer ali o que é prioridade. Ali a parte... Obviamente, o que eu estou falando, eu estou fazendo esse comparativo de pessoas que, da mesma forma que eu, vieram, né, de empregos assalariados. Tem muita gente que já entra na polícia bem financeiramente, entra por hobby, entendeu? Entra por estabilidade, porque às vezes você tem um comércio que você está bem hoje, mas amanhã você pode não estar, então entra por estabilidade, enfim. Só que aí já é outra situação. Mas dentro da minha realidade e das pessoas que hoje trabalham no comércio, que hoje tem um salário mínimo, é isso, entendeu? A vida muda da água para o vinho, certo? Começa na parte financeira, daí para frente vai mudando automaticamente, beleza? Legal, muito bom, muito bom. Então isso tudo aí mudou a sua vida aí. Quando você viu lá o dinheirozão, o banco oferecendo crédito, meu Deus do céu. Aí muita gente se embanana. Eu tava rico. Eu tava rico. É nessa hora que muita gente se embanana aí.
Porque tem educação formal, mas acaba não tendo educação financeira. E aí, quando vê, Exatamente. igual pinto no lixo, e se banana. Agora a gente vai chegar numa parte polêmica aqui, né, desse encontro aqui, dessa entrevista aqui. A gente vai chegar numa parte polêmica, que é a parte da profissão. Então, você tomou posse, sua vida começou a mudar ali. E agora eu quero saber de você o seguinte. Toda vez, a gente como servidor público, né, para quem não sabe, nós também somos servidor público, mas toda vez que você assume um cargo, sempre tem algo ali que você não gosta, né? Não só como no serviço público, mas em qualquer outra profissão. Você vai ser advogado, por exemplo, sempre tem um pormenor ali que você não vai ser muito favorável. E eu queria saber desse segredo aí da Polícia Militar, né, do Estado da Bahia. Quando você assumiu o cargo ali, né? Eu quero saber de você qual o segredo que ninguém conta, até hoje ninguém contou. Essa é uma parte polêmica agora da reunião. Qual o segredo que ninguém conta, que você só descobriu após a tomada de posse? Então, quando você entrou na Polícia Militar, você entrou com aquele fogo todo, com aquele engajamento todo ali. Quando chegou lá dentro, você percebeu vários defeitos, talvez ali, né? Que toda profissão tem seu defeito. E eu quero saber isso. Qual a parte ruim ali do cargo? Qual a parte que ninguém conta ali, que você percebeu na medida que você tomou posse e começou realmente, de fato, a atuar na profissão? Rapaz, se é uma parte que ninguém conta, eu não posso me comprometer dessa forma. Eu não posso pegar tudo. Aí você Conta, me então, aí essa... Não, então brincadeiras você à é o parte. primeiro a contar. Brincadeiras à parte, assim, eu nunca fui muito de reclamar, né? Eu sempre procurei ver as coisas por uma perspectiva positiva. Eu nunca fui muito de reclamar, eu sempre fui mais de agradecer. Então, assim, o que eu posso fazer aqui é pontuar, certo? Pontuar determinados tipos de policiamento, não que seja ruim, mas que, por exemplo, eu não gosto. Não quer dizer que seja ruim. Mas, por exemplo, trabalhar em festa não é uma coisa que me agrada. Eu não gosto. Se eu pudesse, eu não tirava um serviço em festa nenhuma. Mas tem colegas que, se pudesse, não perdiam uma. É uma Eu nunca particularidade. trabalhei. Eu nunca trabalhei no ADM, por exemplo. E nem tenho interesse. Mas tem colegas que não pretendem sair. Então, assim, eu acho que não existe um conceito do que é bom ou do que é ruim. Eu acho que a polícia, ela tem espaço para diversos perfis diferentes. Então, eu acho que cabe a cada um, dentro desses espaços, procurar aquele que mais combina com você. Seja no ADM, seja na patrulha ordinária, seja no policiamento ostensivo a pé, que é o pior, seja na especializada, ou Rondé, CEPAC, seja na Ronda Maria da Penha, seja na banda de música, entendeu? Então, assim, dentro da polícia, né, dentro da corporação, tem vários espaços. E você não precisa ser um cara operacional para fazer o concurso da polícia. Com certeza você vai encontrar um espaço que lhe agrade. Agrade você melhor. Agora, o que nos deixa, principalmente nós que trabalhamos na área, o que nos deixa um pouco chateado, e o que desanima um pouco a gente é a forma com que a justiça lida com a segurança pública. Certo? Se você pegar a Constituição Federal para ler, você vai ver que, na teoria, é uma perfeição. Você vai ficar emocionado. É lindo. É lindo, É lindo demais. você ler. É lindo, ó. É meio que se a Constituição valesse. Acontece que tem uma frase muito certa que diz assim: na prática, a teoria é outra. Exatamente. Então, acaba que hoje, esse pessoal que gosta de viver às margens da lei, eles acabam tendo
muito beneficiados. Muito benefício, né? Já escutei muito, né? Praticamente a polícia enxuga gelo, né? Prende e a justiça solta. É aquela velha sensação de enxugar gelo. Isso você vai ouvir diversas vezes de diversos policiais. Então, assim, a culpa não é do juiz. O juiz só está ali para fazer o papel dele, para fazer cumprir a lei. Então, o que é que eu estou dizendo? O que deixa a gente chateado é essa sensação de muitas vezes estar enxugando gelo. Mas, é aquele negócio. Eu procuro trabalhar dentro da legalidade. E eu já aprendi uma coisa. Eu não posso botar a minha mão aonde o braço não alcança. Então, eu faço a minha parte. Aquilo que não depende de mim, aí eu deixo a cargo de quem de direito. Certo? Se a justiça soltou e a gente pega ele de novo e vai prender novamente. Eu procuro trabalhar dentro da legalidade, mas eu também, eu parei de me estressar com essas coisas. Entendeu? O que está ao meu alcance eu faço, o que não está eu não faço. Pronto. Entendeu? Então, isso chateia um pouco a gente às vezes. Mas fora isso, é tranquilo, é a vida que segue. Entendeu? Tem muito mistério. Justamente. Então, no final, acaba que as leis são frágeis. Esse assunto é polêmico e aí a gente pode até acabar perdendo foco aqui. Mas tranquilo. Beleza. No final, a culpa é dos deputados federais, né? Que são os legisladores finais ali. Que talvez, se existisse uma legislação mais forte aqui no Brasil, talvez as penas e as sentenças judiciais seriam melhores aí para a proteção da sociedade. Então, depois de falar dessa parte polêmica aí, agora a gente vai perguntar as coisas boas, né? Porque sempre depois do vale tem o pico. E agora eu quero saber de você, né? Quais as razões, muita gente está acompanhando aí, quais as razões você daria para quem quer assumir o mesmo cargo que o seu? Então, qual a parte boa aí da Polícia Militar? Quais são essas razões que você daria para o pessoal que está aí estudando para concurso, que vai fazer a prova agora, dia 22 de janeiro, de eles realmente focarem, deles realmente estudarem ali para ocuparem o mesmo cargo que o seu? Qual a parte boa agora da Polícia Militar? Primeiro de tudo, é a questão da estabilidade. Né? Como eu disse, não adianta você ter um comércio que você consegue faturar 10 mil por mês, você não pode contar com esse dinheiro. Porque a qualquer momento, o seu comércio pode parar de dar lucro, você pode se quebrar, enfim. Então, assim, o primeiro ponto é a estabilidade financeira. Né? Segundo, é tudo que eu já falei, na verdade, né? São as portas que se abrem para você, certo? Você passa a ter facilidade para fazer um financiamento, uma casa, para fazer um projeto. Se você é um cara investidor, você tem margem para pegar dinheiro, para investir. Se você é comerciante, por exemplo, já tem alguma coisa. Enfim. Então, é tudo que eu já falei, né? Anteriormente. Tem, assim, tem muito o que falar, não. Sensacional. Pronto. Agora a parte que todo mundo estava esperando, agora é a parte que a gente vai falar do soldo do policial militar do estado da Bahia. Atualmente, eu queria saber com juros e correção aí, que eu tenho certeza que isso é um dos principais motivadores para quem estuda para concurso, né? O soldo, o salário, né? A pecúnia aí, de quanto hoje, valor bruto aí. Você pode dizer exato ou você pode dizer aproximado ali. Mas valor bruto hoje, de quanto é que recebe um soldado do Estado, da Polícia Militar do Estado da Bahia? Quanto é que ele recebe aí? Que eu tenho certeza que vai ser uma motivação aí para muita gente que está estudando agora para fazer essa prova. Rapaz, se eu lhe disser que eu não sei quanto eu recebo, você acredita? É porque assim, nosso salário ele é composto de muitas vantagens. E vantagem varia muito de valor. Entendeu? Mas o que eu posso lhe dizer, já que você levantou aí essa curiosidade, é que hoje fica num valor ali entre 4.700 a 5.500, por aí. Entendeu? É muito relativo.
Porque a gente Depende tem do vantagem. plantão que você pega, né? Dos Depende, trabalhos extras. depende se você trabalha à noite, quantas horas você tem noturna, se você é condutor de viatura, entendeu? Se você Então recebe quer dizer que substituição, então assim, condutor de são viatura vários ganha um critérios. pouquinho a mais. Exatamente, entendeu? Aí às vezes você não é condutor, mas você recebe, você fez alguma hora extra, você... Então assim, o contra-cheque, ele nunca vem exato. Todo Então, contra-cheque é um mistério, então, mas... então vamos botar uma média aí por volta de uns R$ 5.000 hoje um soldado da Polícia Militar deve estar recebendo aqui na Bahia. Se a gente fizer uma proporção de uma média, Uma vai média. dar em média 5 mil. Hoje, essa média, espero que aumente. A perspectiva é boa esse ano aí, né? Não é o que a gente está esperando, já há muito tempo sem aumento, já está na hora, né? Alô, Jerônimo, aquele abraço. Tamo junto. Agora a gente vai passar para a parte final da entrevista agora. A gente vai passar realmente para o segredo. Então, para vocês terem aí uma recapitularização, vamos dizer assim, vamos fazer aqui um resumo do que foi que aconteceu agora, né? Então, na primeira parte da reunião, a gente contou a história dele, quem puder acompanhar aí, as dificuldades que ele encontrou, a tomada de decisão, a aprovação, né? Ele também falou algumas dicas aí sobre como se manter de ser aprovado efetivamente no concurso. A gente agora passou pela segunda parte da entrevista, né? Que foi a parte da posse. Então ele tomou posse, ele contou aí por dentro um pouco ali da Polícia Militar, contou as dificuldades também da atuação e também contou quanto é que ganha agora o policial militar. Agora a gente vai partir para a parte final, né? Que é justamente os caminhos para aprovação. Quais foram os caminhos para aprovação? Essa parte é uma parte muito importante, porque você que está estudando agora, ele vai dar exatamente o que funcionou para ele, o que funcionou na hora dos estudos dele e que pode funcionar sim para você também. Então a gente vai entrar agora nessa terceira parte e a primeira pergunta que eu faço aqui é as dicas que você daria para quem está estudando. Quais são as dicas de estudo? Qual foi o cronograma que você adotou? Como era que você estudava ali durante o dia? Ok? E já encaixando também nessa pergunta, para a gente já adiantar também, quais foram suas estratégias, né? Então, eu queria saber qual o seu cronograma, quais são as dicas que você daria de estudo e quais foram as suas estratégias. Quais estratégias você utilizou ali na hora de você estar realmente, de fato, estudando para ser aprovado no concurso? Certo. Eu vou começar dizendo uma frase clichê. Uma frase clichê que, apesar de muita gente conhecer, eu já vi muita gente desistir na primeira reprovação. Então, eu vou começar com essa frase e vou começar dando um exemplo de um conhecido que levou para a prática a mensagem que essa frase deixa. Então, a frase é a seguinte: não faça concurso para passar, faça até passar, certo? Então, a dica mais importante que você vai ver hoje é: não desista, só pare de fazer o concurso depois que você passar, beleza? Pronto. Agora eu vou usar como exemplo um tenente da Polícia Militar da Bahia. Ele trabalhou na minha unidade, tive o prazer de tirar serviço com ele. Trabalhou também na CEPAC. Hoje ele está no Batalhão de Choque Salvador. Não vou dizer o nome dele, né? É um cara super querido pela tropa. E ele fez o CFO 9 vezes. 9 vezes ele fez o CFO até que ele conseguiu lograr isso. Então, talvez, se ele tivesse feito o concurso, não até passar, se ele tivesse feito para passar, talvez hoje ele estaria trabalhando numa loja,
ou em qualquer outro setor assalariado e não estava onde ele estava. Mas ele fez até passar. E é por isso que hoje ele é tenente da polícia, logo é capitão, e aí vai fazer a carreira dele. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Agora as perguntas que não querem calar. Né? Cronograma e suas estratégias. Tá. O cronograma e suas estratégias. Quais estratégias? Eu costumo dizer assim, que existem 3 fatores fundamentais para você, que são determinantes no seu resultado, quando você faz uma prova de concurso. São 3 fatores fundamentais: o conhecimento, o fator psicológico e a estratégia na hora de fazer a prova. Conhecimento é óbvio. Não adianta você ir fazer uma prova de concurso sem estudar. Acreditando na sorte, acreditando no chutômetro, esqueça. Principalmente hoje em dia. Para você fazer uma prova, para você passar numa prova, você tem que estudar. Segundo, fator psicológico. Você tem que estar com sua mente tranquila. Você não pode fazer uma prova, por mais que você saiba de tudo, não. Assim, que você esteja preparado dentro dos conhecimentos, não adianta você chegar lá, ficar nervoso e dar um branco. E você esquecer. Então, assim, você tem que preparar seu psicológico. Eu acho que o carro do tempo do Instagram acabou que ele derrubou aí, né? Acabou que ele derrubou o carro do tempo. Me disseram que era 4 horas que ficava de live, mas tô vendo aí que não ficou, não. Eu acho que o Instagram ficou com dó de mim, porque de hoje que eu tô com a garganta seca, aí ele derrubou para eu pegar uma aguinha, né? Boa ideia também, pegar uma aguinha também. Mas já tá no final aí, vamos só completar essa live aí, que aí depois eu vou deixar gravado e vou juntar os vídeos aí para formar um só. Então a gente tava lá nas estratégias, você tava falando ali sobre o fator psicológico, o fator de conhecimento, né? E também, qual foi o terceiro fator que você falou aí? Eu não me recordo bem. Foi a estratégia na hora da realização da prova. Show. Agora, sensacional. Pronto, vamos lá, vamos dar continuidade. Na hora boa, o pessoal saiu. O pessoal já... Na hora de aprender o caminho... Certo. Deixa a galera entrar novamente. Deixa a galera entrar novamente aí que eles vão subindo. Dá o like aí, pessoal. Bota o coraçãozinho aí pro Instagram. Compartilhar essa live aí. E compartilha com seus amigos também, tá bom? Recapitulando. Vamos lá. Então, não adianta você chegar lá, pegar a prova e fazer de todo jeito, sem estratégia, simplesmente começar a responder as questões. Você precisa aprender a usar o tempo a seu favor. Você precisa saber por onde começar, principalmente em provas que tem redação, que é o caso do concurso aqui da Bahia. Beleza? Então, só que essas estratégias de fazer a prova a gente vai falar um pouquinho mais para frente, certo? Então, a primeira dica que eu dou a você que está estudando para concurso. Primeira, estabeleça uma rotina. Agora, estabeleça uma rotina que você possa cumprir, certo? Você tem que seguir a risca. Eu, por exemplo, na época, eu estudava 6 horas por dia, certo? Eu estudava das 7 às 10 da manhã e das 14 às 17 horas. Ponto. Eu tinha essa rotina de segunda a sexta. No sábado, a única coisa que eu fazia era uma redação, 1 ou 2, a depender, e pedia para alguém corrigir. No domingo eu não estudava nada. Certo? Por quê? Por que esses horários? Porque eu sempre gostei de estudar com minha mente tranquila. Certo? Eu nunca fui adepto de estar virando noite, perdendo noite de sono, tomando café para se manter acordado.
não adianta, porque uma mente cansada não absorve. Então, não adianta você estudar 10, 12 horas por dia e seu cérebro só está absorvendo a metade disso. Rendimento, qualidade de estudo é importante. Exatamente. Então, a minha primeira dica, não se preocupe com quantidade de horas estudadas. Respeite o limite do seu corpo. Se você pode estudar 8 horas, tudo bem. Eu só estudava 6. Se passasse disso, eu sentia que eu não estava mais, meu rendimento caía. E também, eu não queria tornar a minha rotina de estudo cansativa. Porque se você começar a estudar hoje e você tentar se manter numa rotina de 12 horas de estudo, você pode até conseguir por uma semana. Mas com 10 dias você não está conseguindo mais. E aí você começa a achar aquilo cansativo. Você olha para o livro e se sente cansado. Então, eu estabeleci essa rotina. Era dessa forma que eu estudava. 6 horinhas por dia, em horários relativamente bons, onde não me atrapalhavam. Não atrapalhava o meu sono. Eu dormia bem. Eu dormia cedo e acordava cedo. Não atrapalhava minhas refeições. Eu não precisava estar estudando ali, estar com fome, mas ter que bater meu horário. E assim, eu respeitava muito esse horário. Eu não fazia nada nesse horário. Porque uma coisa é você estudar 6 horas, de 7 às 10, de 14 às 17. Agora, se você perde o seu horário de manhã, aí de repente você vai lá, pega 14 horas e vai levar até as 20 horas, direto. Vão ser as mesmas 6 horas diárias. Mas o seu rendimento, a sua absorção, com certeza vai ser outra. Porque você vai estudar mais cansado. Então, uma das dicas que eu dou é essa. Não extrapole o limite do seu corpo. Procure manter uma rotina. Procure estudar de forma que não se torne cansativo e que você possa manter essa rotina do início até o fim. Eu mantive 3 meses nessa rotina. Não tinha aniversário, não tinha nada, festa, nada. Nada me fazia estudar em outro horário. Meu horário de estudo era esse. Beleza? Pronto, então essa é a primeira dica. Estabeleça uma rotina e siga a sua rotina. A segunda dica que eu dou é a seguinte. Mantenha seus estudos voltados para a área que você quer. Quando eu comecei a estudar para o concurso da polícia, como eu já falei anteriormente, o concurso da polícia foi o terceiro que eu fiz. Eu fiz 2 concursos da ESA, antes de fazer o da polícia. Mas eu não estudei para o concurso da ESA. Eu estudava para o concurso da polícia, que era o meu objetivo, era o meu foco principal. E com os conhecimentos adquiridos, estudando para o concurso da polícia, eu fazia outros concursos. Para quê? Para ganhar experiência de concurso. Porque quanto mais você faz prova de concurso, mais você pega macete, mais você vai desmistificando. O segundo você já está mais tranquilo que o primeiro. O terceiro você já está mais tranquilo que o segundo. Então, assim, eu não estou dizendo para você não fazer outros concursos em outras áreas. Faça, que é importante. Mas não queira estudar para tudo ao mesmo tempo. Não queira. Escolha a área que você quer. Escolha. Diga assim, eu quero ser polícia. Foi assim que eu fiz. Então, eu vou estudar para o concurso da polícia. Qualquer concurso que abrir, Banco do Brasil, não sei o que, estou fazendo tudo para ganhar experiência de prova. Mas não desvie o seu estudo, não foque, não vai estudar outra coisa. Entendeu? Pronto. A segunda dica que eu dou é essa. E a terceira, que é uma dica também muito importante. Espera aí. Um abraço aí para Joás. Estão pedindo um abraço aí para Joás. Operacional aí do BPM. Bom. Vamos lá. E a terceira. Não foque, não perca tempo querendo se aprofundar em determinados assuntos. Principalmente assuntos irrelevantes. Bota uma coisa em sua cabeça. Quando o edital é lançado, você vai ver uma porrada de assuntos. Vou dar um exemplo do concurso da Bahia, da Polícia da Bahia, que é o foco aqui, né? Enfim, no concurso da Polícia da Bahia, por exemplo, você pega o edital e você vê lá uma porrada de assuntos. Acontece que dali só vão ser
elaboradas 80 questões. Aí muitas vezes você pega assuntos irrelevantes e fica querendo se aprofundar. Você pega uma disciplina como português, você olha o detalhe, você vai ver diversos assuntos, o conteúdo é enorme, o conteúdo programático, só que só vão ter 20 questões de português. Então, não se aprofunde em assuntos irrelevantes. E como é que você vai saber quais assuntos são relevantes e quais são irrelevantes? Resolva questões, principalmente de concurso anterior. Quando você começa a resolver questões incansavelmente, quando você pega a banca, qual é a banca que vai ser responsável pela prova da polícia? É a banca Getúlio Vargas. Getúlio Vargas? FGV, Fundação FGV. Getúlio Vargas, IBFC, várias bancas aí. O Cebrasco, né, o SESC. Suponhamos que a banca seja FGV. O que é que você vai fazer? Primeiro, baixe as provas dos concursos anteriores, responda questões, se inscreva em sites como, por exemplo, questões de concurso, porque lá você tem um limite de questões diárias, mas quando você é assinante, salvo engano, é ilimitado. Você pode responder quantas questões você quiser. Então assine sites como esse, porque lá você escolhe a banca, você filtra a banca, filtra a área de concurso, e aí eles vão mandar diversas questões para você responder. E quando você começa a responder questões, você começa a pegar macete, você começa a ver quais assuntos caem com mais frequência, quais assuntos não caem. Eu cansei de ver gente dizer que estudou, estudei pra caramba, não sei o que, quando eu cheguei lá não estava nada do que eu estudei. Por quê? Porque se aprofunda em assuntos irrelevantes. Então, resolva muita questão, porque isso vai fazer com que você aprenda a filtrar assuntos na hora de você estudar. Beleza? Outra forma de você... Outra forma não. Outra matéria que eu vejo também muita gente ter dificuldade é na disciplina de História. Eu vejo pessoas querendo decorar datas. Eu vejo pessoas querendo decorar nomes. Eu vejo pessoas querendo decorar a própria história do Brasil. Irmão, esqueça. Tente estudar de que forma? Pegando palavras-chave e fazendo associações, fazendo comparações, por exemplo. Você vai estudar lá sobre guerra, sobre guerras. Aí vai estar lá, Guerra dos Emboabas. Eu não sei nada sobre Guerra dos Emboabas, mas eu tenho uma palavra-chave. E no local que aconteceu a guerra, o local ficou conhecido como Capão da Traição. Pronto. Na prova você vai fazer questões fechadas. Então, muitas vezes, você pode não saber, mas você vai saber, você vai por eliminação. Então, se você tiver palavras-chave que você consiga fazer essas sessões, você vai estar bem. Esqueça decoreba. Procure palavras-chave, procure fazer tópicos de assuntos importantes, palavras-chave, e é isso. Esqueça decoreba, beleza? Sensacional. Qual a próxima aí? Pronto, vamos lá para a próxima pergunta. Então, fazendo um apanhado aí, um resumo, quem falou aí sobre... com relação à prova, no caso, né? Que eu falei das estratégias, não é isso? Isso, estratégia, fator psicológico, fator de estratégias, né? E também o fator formal, né? Do conhecimento ali. Vamos lá, que isso aqui é muito importante, ó. Presta atenção. Quando eu pego uma prova de concurso, a primeira coisa que eu faço, a coisa mais importante para mim é saber administrar o tempo. Saber administrar o tempo é muito importante. Principalmente se o concurso tiver prova discursiva, redação, certo? Então, na prova, você vai ter 3 tipos de questões. Você vai ter as questões que você sabe responder, que você está preparado para responder. Você vai ter as questões que você não sabe responder. E você vai ter as questões que você vai ficar em dúvida, certo? Então, a estratégia que eu uso é a seguinte. Peguei a prova. A primeira coisa que eu faço é
começar a responder as questões. Mas eu só vou responder as que eu sei. Eu não vou perder tempo. Naquele momento, eu não vou perder tempo. Eu vou ler a questão, eu sei, sei. Não sei, pula. Passo para a próxima. Sei, sei. Não sei, pula. Passo para a próxima. Dessa forma, eu vou ler a prova toda, eu vou ler todas as questões e vou responder de cara todas as que eu sei. Aquelas dadas, digamos assim, né? Aquelas que você estudou, está preparado e que caiu na prova. Certo? Depois disso, o que é que eu faço? Próximo passo, eu vou para redação. Primeiro eu respondo as questões dadas, depois eu vou para a redação. Por quê? Boa estratégia, viu? Boa estratégia. Porque a redação, as questões você pode chutar. Se o tempo não for suficiente, você pode chutar. A redação não tem, você tem que fazer a redação. E além disso, a redação é fundamental, é o que pode lhe promover, lhe botar lá em cima na classificação, o que pode lhe derrubar. Então, é importante que você faça a sua redação com calma, com tempo. Então, respondi as questões dadas, digamos assim, as que eu estava preparado, passo para a redação. Terminei a redação, pronto. Aí sim, eu volto para a prova. E aí eu vou pegar o restante do tempo que eu tenho para responder as questões que faltam. Certo? Eu não perco tempo em questão. Voltei para a prova. Estou lá na questão 1. Olhei, li. Estou vendo que eu não sei, estou vendo que vai demorar a responder, eu já passo para a próxima. E passo para a próxima. E eu faço esse processo até concluir todas as questões, depois eu retorno. Pronto. E eu vou ficar fazendo esse processo até meu tempo acabar. Beleza? Aí vamos lá. Quando está faltando, em média, 40 minutos para terminar a prova, use relógio, certo? É permitido um reloginho de braço, aqueles reloginhos simplesinhos, só para você estar controlando seu tempo. Então, Em algumas, né? Hoje é mais difícil permitir relógio. Na época, acredito que seja, mas hoje é mais difícil. Hoje eles anotam lá no quadro. Se não permitir, aí você fica acompanhando pelo quadro. Enfim. Então, eu pego o restante do tempo, faltando 40 minutos, mais ou menos, para terminar a prova. Aí, o que é que eu faço? Eu não vou chutar ainda. Observe. Faltando mais ou menos 40 minutos para encerrar o tempo. Suponhamos que das 80, eu respondi 70. Tem 10 questões em aberto. Eu não vou chutar agora. Eu vou pegar o meu gabarito, vou passar todas as questões que eu já resolvi para o gabarito, porque de nada adianta você acertar na prova e errar no gabarito. Então, você tem que passar para o gabarito com calma. Você tem que passar com tempo. Não adianta você deixar faltando uns 10 minutos antes. Então, você vai passar todas as questões para o gabarito. Isso eu estou falando na estratégia que eu uso, né? Cada um tem a sua, mas tudo é. Depois que eu passo todas as questões para o gabarito, eu consigo ter uma visão geral, porque é mais fácil você olhar no gabarito. Aí o que é que eu faço? Eu olho qual foi a alternativa que menos foi marcada. Eu marquei 70 questões. Suponhamos que dessas 70, eu marquei 20 na letra A, 20 na letra B, 15 na letra C, 10 na letra D e 5 na letra E. Pronto, fechou as 70 questões. Aí o que é que eu faço? Eu pego as 10 questões que estão faltando e chuto todas na letra E. Que é que você marcou menos, no né? meu ponto de vista, no meu ponto de vista, você chutar tudo numa letra só, a probabilidade de você acertar é maior do que você chutar aleatório. Então, é isso que eu faço. Eu pego a alternativa que menos foi marcada ali, porque na minha proporção, eu entendo que eles vão fazer uma média para que as questões sejam, né, bem distribuídas, e marco a alternativa que eu menos marquei, resolvendo as questões. Então, essas são as dicas que eu passo para vocês. Essa é a estratégia que eu utilizo, que fez diferença para mim e que fez diferença também para pessoas próximas a mim. Beleza? Legal, Então é isso. sensacional, sensacional. Agora, eu acredito que você já tenha respondido uma parte dessa pergunta que eu vou fazer aqui agora,
mas eu queria saber quais as principais matérias que você teve dificuldade, porque você falou aí um pouco do pessoal em relação à história, mas eu acredito que muita gente tem dificuldade em uma certa matéria que você sempre trava ali naquela matéria, né? Eu, particularmente, é português. Eu sempre travo ali em português, não sei porque eu tenho meio que um bloqueio ali com português. Até vai matemática, as outras, mas eu particularmente é português. Mas eu queria saber quais as matérias que você teve maior dificuldade e quais foram, né, as estratégias que você utilizou para contornar essas dificuldades. Assim, eu nunca fui ruim, assim, péssimo em nenhuma matéria, não, né? Eu não, assim, eu era bom, eu sou bom em matemática, porque eu gosto de matemática. Tem matérias que eu não gosto. Eu não gosto de matéria decoreba. Não gosto de geografia, história, esse negócio. Mas, para dizer assim, que eu tive dificuldade, muita dificuldade, não. Eu demoro um pouquinho ali para pegar Um tal. abraço aí Vou para anotando. Vitonho Vargas, um abraço aí. Tamo junto. Dá um trabalho aí. Estourado, chama. Estourado. Então, eu dá um trabalhozinho maior. O que me dá um trabalhozinho maior são matérias assim, né? Decoreba, digamos assim. Eu não gosto de decorar nada. Eu gosto de fazer tópicos ali e gosto de ter uma estratégia. Agora, tem uma especificamente que me dá muito trabalho. E que, inclusive, na prova do concurso, eu chutei todas as questões. Graças a Deus que eram só 5. Que é o tal do inglês. Eu não gosto de inglês. Vixe, Não gosto de inglês. Entendeu? Eu não gosto a tal ponto que eu não estudo. Entendi. Eu não estudo. Foi a única matéria assim que eu fui mesmo contando com a sorte. Todas as outras eu estudei, mas eu não perco tempo com inglês, porque eu não gosto. Eu não gosto. Estou até pensando em fazer um aí para Fala inglês quebrar aí. esse bloqueio, desmistificar isso aí, porque eu nunca gostei de inglês. Entendeu? E eu chutei as 5 questões de inglês, eu chutei. Chutei todas numa letra só e acertei 2 das 5. Quase 50%. Então, Bom demais. é uma matéria que eu detesto. Fora isso, Bom demais. estou tranquilo. Pronto. E para a gente finalizar agora, né? Para a gente finalizar a nossa live agora, finalizar a nossa entrevista, eu faço uma pequena pergunta. Valeu a pena? Vale a pena você passar por toda essa trajetória e chegar no final, conseguir a aprovação, usar todas essas estratégias que você compartilhou aí junto com a gente? E eu quero saber, vale a pena? Depois que você responder essa pergunta, vale a pena? Você pode falar suas considerações finais aí, tá bom? Vale a pena até demais. Inclusive, eu aconselho a quem está começando que não pare no primeiro. É porque a tentação é muito grande. Se eu tivesse, você vai ouvir isso de várias pessoas, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu passei no concurso, hoje eu estava bem financeiramente, ou eu já tinha passado em um concurso melhor, ou não sei o que, você vai ouvir isso. Porque é muito difícil. Porque é tão bom que você quer viver aquilo. Para você ter uma ideia, durante o curso de formação, a minha ideia era o quê? Era sair do curso de formação, assumir meu cargo e passar numa faculdade de Direito, concluir o curso, fazer concurso para delegado. Esse era o meu pensamento. E assim eu fiz. Assim que eu me formei, pouco tempo depois eu passei na faculdade de Direito e comecei a cursar. Mas tanta coisa mudou que eu não conseguia. Eu não me concentrava. Eu ia para a faculdade. Eu não queria assistir a aula. Porque você fica tão à vontade, você fica assim tão seguro, né? Você já está ali, porra, estou estabilizado, dinheiro, oportunidades, enfim. E aí você não acaba relaxando. A verdade é essa. E você acaba relaxando. Entra na zona de Se acomodou 7 anos de polícia, eu lhe digo. Durante os meus primeiros 5 anos de polícia, eu me acomodei completamente.
né? Agora que eu estou novamente com a mente voltada para outras coisas, para investimento, para, né, estudos, depende muito, porque também minha vida hoje mudou, eu não sou mais, né, aquele cara que morava com os pais, que não sei o quê. Então, hoje, para mim, tem uma dificuldade maior, mas, é como eu disse, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, né, eu teria dado o prosseguimento, teria feito os concursos, enfim, não me arrependo, obviamente, não me arrependo, não estou dizendo que é ruim, não é ruim não, às vezes é acomodado, não é ruim não, é massa, entendeu? É tão bom que você você não quer parar para estudar, você não quer, você já passou ali o tempo todo focado no concurso, estudando, de repente, aí você quer, de repente, sabe quando você está com, você prende um cachorro aí na coleira, bota ele na coleira aí, deixa um tempo, depois solta ele, entendeu? Então, enfim, é isso. Então, vale muito a pena, muito. Não é pouco não, é muito. Então, quem estiver nessa vibe aí, pode ter certeza que você está no caminho certo. Beleza? Está no caminho certo e se você conseguir ter essa maturidade, que eu não tive, que a maioria não tem, aí você dá prosseguimento. Beleza? Mas eu também nunca é tarde, né? Eu acordei até cedo, 5 anos. Eu conheço coligado aí que tem 20 e não acordou. Mas isso aí é a vida de cada um, beleza? É normal. Mas vale a pena demais, vale a pena demais. O melhor caminho é os estudos, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Um minuto para suas considerações finais aí. 1 minuto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela audiência, pelos comentários. Infelizmente, a gente está aqui concentrado, falando e acaba não dando tempo de lhe responder, né? Mas eu estou aberto a qualquer dúvida. É como eu disse, eu não sou nenhum especialista. Então, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu procuro saber, eu pesquiso e respondo depois. Enfim, é só agradecer mesmo a presença de todo mundo aí, a galera que entrou, que deu essa moral. Parabenizar você pela iniciativa. Dizer aí, ó, que eu vou querer ver a live dessa galera aí. Não vai parar por aqui. Aqui é só a primeira, aqui é só a abertura, certo? Vão ter funcionários públicos de diversas áreas. Vai ser uma sequência de lives. E é isso. Só parabenizar mesmo. Foi massa. Gostei de ter participado. Apesar da minha timidez, eu não sou muito adepto, né? Foi muito bom. Assim, né? Enfim, mas foi massa. Foi massa, valeu aí. Foi muito bom. Obrigado por sua colaboração aí com a gente. Obrigado por abrir esse ano de 2023 aí com a primeira entrevista, o primeiro entrevistado do ano 2023. Essa é a primeira live, essa live vai ficar gravada, vai ter muito conteúdo ainda por vir. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma live com diversos profissionais também. A gente tem uma fila aí já de vários profissionais, inclusive muitos militares também, muitos policiais também, né? Professores de Estado, advogados. A gente vai fazer live com diversas profissões, né? E eu tenho certeza que você vai poder adquirir muito conteúdo, muito conhecimento através dessas lives e encontrar uma melhor estratégia para você focar nos seus estudos, encontrar uma estratégia que caiba ali na sua rotina, nas suas dificuldades, nas suas limitações, beleza? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês se manterem aqui até o presente momento e fiquem com Deus até a próxima live. Grande abraço, boa noite a todos vocês. Valeu. Encerrar.